Vocês vão nos ouvir falar ao longo de toda essa formação, a gente já deu uns spoilers disso, que o matemarketing é a nossa linguagem, né? O marketing a partir dos dados. E aqui nesse momento, falando de fundamentos de marketing, eu vou falar de teorias clássicas que são importantes, mas eu quero dar uma ênfase para você sobre alguns indicadores que você não pode deixar de acompanhar, de descobrir, de apresentar para o seu cliente, para o seu negócio como assessor. É o macroindicador, é o que mais importa para todo cientista do marketing. Não é à toa que eu estou nesse módulo com essa camiseta que fala sobre isso, Low CAC, High LTV. Todo o seu trabalho se resume a isso, a ter o menor custo de aquisição do cliente e o máximo lifetime. Todo negócio, ele se resume a isso. Eu preciso ter um LTV sobre CAC o mais alto possível, pelo menos maior que 1. Essa é a regra básica de qualquer negócio. Baixo CAC, um grande LTV. O que é que a gente está falando aqui, pessoal? O que é o nosso LTV? Pensa comigo, um cliente, não é uma venda. As empresas adquirem clientes, não vendas. Esse é o primeiro diferencial que você tem que ter para pensar num negócio que agrega valor no longo prazo. O que esse negócio tem? Ele tem um cliente. Esse um cliente compra quantas vezes desta empresa? Ele compra uma? Ele compra duas? Ele compra três? Este é uma informação extremamente importante. Quantas vezes ele vai comprar de mim? Uma vez que eu sei quantas vezes ele vai comprar de mim, eu preciso saber a que valor. Quanto que ele comprou de mim? 1, 2, 3? Eu preciso saber disso. Porque isso aqui vai me dar o primeiro número que eu preciso saber para chegar nesse LTV, que é o meu ARPU. Minha receita média por usuário, Average Revenue per User. Quanto o meu cliente compra em vezes qual valor? Ou seja, eu tenho aqui cliente, compras e valor por transação. Se eu pego o meu cliente e multiplico pelo número de vezes que ele comprou versus vezes o valor, eu chego na receita média desse usuário que ele tem com a minha empresa. Então, pegar aqui um cliente na média compra 3 vezes o valor de R$2, o meu Average Revenue per User vai ser 3 compras vezes 2, ou seja, eu tenho R$6, no caso, de ARPU, de receita média por esse usuário. Um usuário compra 3 vezes. Nessas 3 compras, cada compra foi R$2. Cliente compra valor. Eu tenho R$6 de compra média por usuário ao longo da vida dele com o meu negócio. Este é o meu LTV? Não. Essa é uma parte para eu chegar no meu LTV. Muita gente acha que acaba aqui. Mas o meu LTV é este ARPU vezes a minha margem de contribuição. Minha gross margin. Margem de contribuição. Pouca gente sabe disso, pouca gente olha para isso. Marqueteiro nenhum na prática olha para isso. Margem, contribuição. No Brasil a gente fala muito pouco sobre isso, por isso que eu até botei o gross margin, né? No Brasil a galera chama de lucro bruto. Que número é esse, pessoal? Se tu perguntar para o teu cliente qual que é a tua margem de contribuição, qual que é o teu lucro bruto, ele não vai saber dizer. Ele não vai te falar direito qual que é. Tem que ajudar ele a encontrar isso, porque isso aqui é game changer. Vou te dar um exemplo. O que é o lucro bruto versus o lucro líquido simplificando a contabilidade? A margem de contribuição é a margem que contribui para pagar os custos fixos. O que isso quer dizer? Pensa assim, ó. Nesse nosso exemplo aqui, cada transação que o cliente fez foi no valor de R$2. Beleza. Nesses R$2 que esse cliente compra de receita, eu vou ter custos atrelados a eles. Só que eu vou ter custos variáveis à venda e custos da operação do negócio, custos fixos. O que são custos variáveis à venda? Que eu vou ter que desprender a partir da venda. Por exemplo,
CMV, custo de mercadoria vendida, imposto, frete. Todos eles são custos atrelados à venda. Vamos dizer que eu vou gastar ali de custo de mercadoria vendida, né, o preço do produto que eu estou vendendo, 0,5 de imposto, 0,5 de frete. Ou seja, me sobrou 0,5 de margem, ou 25% de margem de contribuição. Que, by the way, é bem próximo da margem de contribuição média no mundo. A margem de contribuição média no mundo é 30%. Por que negócios de tecnologia ou de serviço são bons negócios? As pessoas olham com bons olhos. Um dos principais motivos é uma alta margem de contribuição. Pega um negócio como o nosso aqui de serviço de marketing digital com assessor presta. Qual que é a margem de contribuição? 70%, 80%. Porque qual é o custo variável que tu tem ali atrelado à venda? Só imposto. Né? Tu tem imposto, não tem frete, não tem custo de mercadoria vendida. O resto tudo é custo fixo, que tu vai precisar gerar margem para contribuir com esses custos fixos. Então pensa comigo, vamos pegar esse cenário aqui, vamos dizer que esse 2 seja o teu caso. Vende por 2, pode ser 2 mil, 20 mil, o que for. Vamos pegar que é 2. A cada venda, ou seja, eu estou deixando só 0,5 de margem. Só 0,5 de margem. Se eu tenho uma empresa que ela tem, por exemplo, vamos dizer que seja R$2, 2 mil, o que for, de custos fixos que eu vou ter que pagar, venda ou não venda, vendendo ou não vendendo, quantas vendas eu preciso fazer para só cobrir os custos fixos? Se cada venda está me deixando 0,5 de margem de contribuição com os custos fixos, eu preciso de 4 vendas só para cobrir os custos fixos e break vá, né, a pegar meu ponto de equilíbrio. A partir daqui, toda venda que eu trouxer é um lucro adicional mesmo, um lucro que eu consigo colocar porque eu já cobri os meus custos fixos, né, que é os 2 aqui no exemplo. Por que isso aqui é importante? Porque ali na frente a gente vai ver que para eu entender qual é o CAC que eu posso pagar, eu preciso chegar nesse número. Só que olha que interessante, cada cliente compra na média 3 vezes. Cada cliente gasta 2. Desse gasto de 2, neste nosso exemplo, a nossa margem de contribuição foi 0,5. Só que, como esse cliente compra na média 3 vezes, na real, a margem de contribuição média, ou o LTV, é 1,5, que é um cliente comprou 3 vezes R$2. Ó, se ele comprou 3 vezes R$2, ele comprou 6, que é o ARPU. Só que como a margem de contribuição é só 25, ficou 1,5 no caso desse cliente aqui para nós, que é de fato o nosso LTV, nesse nosso caso aqui desse respectivo cliente. Fez sentido? Então vamos recapitular aqui. Nosso LTV, esse aqui que está escrito direito, é de $1,5 nesse caso aqui. Olha o racional todo para a gente chegar nisso aqui. Como que o marqueteiro desprovido de conhecimento faz? Ah, eu gastei 5 de marketing e deu 6 de receita. Ou 2 de... olha vários erros que tu tem se tu não faz esse raciocínio inteiro. Cara, eu fiz uma venda de R$2. Eu gastei 3 para adquirir esse cliente. Que merda. Não, cara. Porque esse cliente, na média, volta 3 vezes, ou seja, deixa 6 de receita. Só que, então, se eu gastar 5 para adquirir esse cliente que compra 2, só que compra 3 vezes, foi bom porque ele deixou 6 de receita? Não. Porque, na prática, o LTV, que é esse ARPU vezes margem de contribuição, é 1,5. Ou seja, eu gastei muito mais do que ele deixa para cobrir os custos fixos. Então, esse racional que eu vou colocar sobre o meu custo de aquisição do cliente, que é meu CAC, meu custo de aquisição do cliente. Todo business se resume a essas duas variáveis, LTV sobre CAC. Então vamos pegar esse racional, vamos dizer que a gente chegou no nosso cliente, eu consultor, cientista do marketing, assessor, cheguei e fiz uma análise primeiro de LTV. Cara, deixa eu olhar para os teus dados. Vou lá pegar teus dados. Cara, teu negócio, vamos pegar que teu negócio é um varejo, vou explicar tudo de novo para vocês para ficar muito claro. Teu negócio é um varejo que eu estou observando aqui o teu ticket médio.
todo mundo sabe que é ticket médio, né? O que um cliente está gastando na média, teu ticket médio é R$100. Cada cliente está gastando R$100 na média. Mas deixa eu ver o que um cliente está consumindo ao longo da sua vida. Ó, o lifetime, o período, a frequência de compra do cliente contigo na média durante a relação dele nesse período que eu estou analisando, a frequência média que um cliente volta a comprar de ti, cara, é 8 vezes. Um cliente volta 8 vezes de ti. Então, se é R$100 de ticket, 8 vezes de que ele volta, eu tenho aqui R$800 de ARPU, de receita média por usuário. Beleza. Qual que é a margem gross desse cliente, desse teu cliente, desse assessorado? O meu negócio aqui deixa 50% de margem de contribuição, de lucro bruto, né? Eu desconto ali 25% de custo de mercado de vendida, mais frete, mas mais imposto, deixa 50% de margem para contribuir com os custos fixos. Ou seja, multiplicando aqui por esse 50% de margem, esses 800 na prática são R$400 de LTV. Qual é a resposta que tu tem aqui em relação ao teu CAC? Quer dizer que tu pode gastar para adquirir um novo cliente no máximo 400 para ficar no 0 a 0, para empatar. Se tu pagar R$400 para adquirir um cliente desse caso aqui, desse exemplo, qual é o fenômeno que vai acontecer? Cara, gastei R$400 para adquirir um cliente para esse assessorado, para essa empresa aqui que tu está analisando. Ó, gastei 400 de CAC. O que acontece? No primeiro mês, esse cliente deixa R$100. Só que ele tem 50% de margem. Ou seja, tu vai deixar uns R$350 de prejuízo aqui, ó, para esse cara. Porque um cliente deixa só R$50 de margem por compra. Só que qual é o ponto positivo? Esse cliente volta no outro mês e gasta mais 100, porque ele volta na média 8 vezes. Então no próximo ele vai estar 300 negativo. Ele vai recuperar mais 50. No outro mês ele volta de novo. Então tu tá 250 negativo. Cada vez mais próximo de ter o payback do CAC. Neste exemplo, tu nunca vai ter o payback sobre o CAC, porque a gente sabe que esse cliente, quando chegar em 8 vezes, ele vai ter um churn. Ele vai deixar de comprar desse cliente, bem quando tiver o payback. Pelo menos tu ficou no 0 a 0, mas tu não entregou lucro. Porque esse cliente churnou, esse cliente deixou de comprar a partir da 8ª compra. É isso que acontece na média com esse cliente. Então, beleza. Vou começar a rodar umas campanhas e tentar descobrir o CAC desse cliente. E aí, eu faço uma campanha no qual eu tenho R$200, tive R$200 de CAC. O que vai acontecer? A compra, a tua receita direta nessa campanha vai ser só de R$100. Só que desses R$100 é ainda pior, ele deixou só 50 de margem. Ou seja, tu tá 150 negativo na primeira compra. Só que no segundo mês, esse mesmo cliente sem novo investimento de CAC, tu vai estar 100 negativo, porque ele vai comprar de novo e deixar mais 50 de margem. No próximo, tu tá 50 negativo. No próximo, tu tá 0 a 0. Tu teve o teu payback. Esse cliente se pagou. Esse cliente deixou o suficiente para cobrir o CAC, ele deixou os R$200. Só que quantas transações foram? 1, 2, 3, 4. Teve um fluxo de caixa negativo aqui no tempo, né? Ficou negativo até se pagar. Só que tu sabe que a frequência é 8 vezes. Ou seja, esse cliente vai voltar a comprar mais 4 vezes. Ou seja, ele vai deixar mais 200 de margem. Então aqui tu vai ter um ROI 2. Porque esse cliente deixou 2 vezes o que tu gastou para atrair ele. Porque ele ainda vai vir comprar mais, vai deixar mais 200 de margem. Numa receita de 400, ele vai gastar 400, mas 50% de margem de contribuição, ou seja, são 200 de margem. Né? São mais 200 de margem. Como tu já pegou 200 de margem para pagar, foi 400 de margem ao total, esse cliente, essa campanha, deu um ROI 2.
né, botou 200 para adquirir o cliente, esse cliente deixou 200 de margem, né, deixou 400 de margem ao longo da vida, mas só 200 foi o delta, o que sobrou do teu LTV sobre CAC, um delta de 2 vezes, o que é ok. Olha um monte de insight interessante na relação com o teu cliente, como tudo se resume a isso. Olha só, tem toda a questão de qual que é a margem, o cara pode aumentar a margem, como é que ele consegue aumentar a margem, como é que ele consegue vender produtos com margem maior, como é que ele aumenta a frequência de cliente, como que ele aumenta ticket, porque ticket mal bem implica também, como que ele compreende a relação de fluxo de caixa, porque ele tem que suportar 4 meses de fluxo de caixa negativo para ter o payback. Será que ele suporta? Será que aqui não valeria a pena, por exemplo, ele fazer um empréstimo do custo de aquisição para jogar para frente a despesa, né, e até ele conseguir ter a receita suficiente para pagar esse cliente, e aí ter margem? Muitas vezes valem. Hoje na V4, por exemplo, como é que eu faço? Hoje eu consigo ter o payback do meu CAC no primeiro mês. Por quê? Porque o meu custo de aquisição ele é menor do que a margem que o cliente deixa no primeiro mês. Nesse exemplo aqui, o cliente está deixando R$50 de margem a cada compra. Se tu tivesse um CAC de R$50, tu teria o payback na primeira compra, que seria lindo. O que é muito difícil de conseguir, mas seria lindo. Porque esse cliente praticamente teria uma flywheel. O negócio cresce por si só. O próprio valor que o negócio gera, no curto prazo, é o suficiente para ele tracionar. Hoje, por exemplo, eu tenho uma linha de crédito com o Google e Facebook. Ou seja, eu rodo uma campanha e não paguei nada para o Google. Em 30 dias eu já recebi do cliente que essa campanha gerou. Uma margem superior ao que custou. Só que como o Google me deu uma linha de crédito, eu vou pagar ele só depois de eu ter conseguido esse cliente. Ou seja, eu consigo crescer com o próprio retorno que o Google, com o próprio investimento que o Google me dá, sem eu ter pago ele ainda. Então, pessoal, tudo que a gente falou aqui se resume a LTV sobre CAC. Por isso que está aqui Low CAC, High LTV e as variações disso. Tudo se resume a um alto LTV e um baixo custo de aquisição. Maior LTV, menor CAC. Isso aqui vai ter várias subdivisões que vão influenciar nisso. Pô, meu LTV tem a ver com o meu ticket. Meu LTV tem a ver com o meu RFM, recência, frequência e valor monetário. O meu CAC tem a ver com o meu CPL. O meu CAC tem a ver com a minha taxa de conversão numa landing page. Mas a taxa de conversão de uma landing page tem a ver com o tipo de acesso. O tipo de acesso tem a ver com o canal. E assim tu vai desmembrando isso numa grande pirâmide de indicadores, que o topo é o ROI, o retorno sobre investimento, que é LTV sobre CAC, que eu preciso ter esse número sempre maior do que 1. E é disso tudo que a gente vai falar daqui para frente.